Gente, nosso tema hoje é vida espiritual, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa vida, o que acontece lá, para onde vamos, por que vamos. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas é uma coisa muito interessante que eu gosto de falar, é que a vida espiritual, isso também é uma vida espiritual, isso é uma experiência espiritual, concordam? Porque somos espíritos. Então, é uma experiência espiritual também, né? Encarnados para viver essa experiência aqui no mundo da matéria, né? Essas experiências que vão trazer aprendizados que somente a matéria é capaz de dar para nós, espíritos, né? Então, vamos entender a vida espiritual de uma forma mais ampla, né? Vamos nos incluir, porque somos espíritos. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dessa vida espiritual, desse plano espiritual, e vamos explicar um pouquinho o que é esse plano, tá bom? Vamos combinar aqui, vamos deixar combinado. Quando vocês quiserem uma perguntinha, levante, né? A mãozinha, que um espírito vai se materializar com um microfone para vocês, não tem problema, né? Porque a aula é gravada e depois fica no YouTube, né? E assim o internauta, quem assiste, né, não consegue às vezes ouvir a pergunta, só a resposta. A qualquer momento pode levantar a mão, né? Interromper. Eu só posso pedir um minutinho, né? Às vezes só para eu terminar o raciocínio, mas retomo para abrir para perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Aula 9, hein, gente? Metade do curso. Já estamos nos preparando para a nossa mediúnica. Olha que maravilha. Bom, nosso objetivo geral é a percepção que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com seus níveis de evolução. E aí que a coisa pega, né? Quer dizer que eu vou, né, exatamente parar no lugar onde eu construo, né? Então, a responsabilidade de onde nós iremos é toda nossa, da mesma forma que a responsabilidade de onde estamos agora é nossa. Então, não muda muito, né? E isso está muito ligado ao nível evolutivo, né, das nossas aquisições, da nossa forma de pensamento, o quanto a gente já conseguiu controlar algumas das emoções, está muito relacionado. Isso são coisas que determinam o nosso estado vibracional, né, e aonde nós vamos nos conectar. Que a gente vai conversar um pouco sobre isso lá na frente. Objetivos específicos, entender as variações do fluido cósmico universal. Então, a gente vai retomar um pouco esse assunto, que a gente viu lá já na aula de espíritos, né? Percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organização astrais. E a gente vai ver que são várias essas organizações com objetivos diferentes, cidades que têm propósitos, né, que estão localizadas nas diversas esferas espirituais, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Claro que quando a gente fala que o espírito vai evoluindo, na verdade, ele vai aprendendo, ele vai adquirindo habilidades, né, que o tornam mais capaz de fazer determinadas coisas, realizar determinados projetos, né? Então, tem a ver com isso também. Perceber que os espíritos se organizam em cidades e continuam seus estudos no mundo espiritual. Quem achou que, ao desencarnar, ia ganhar asinha e tocar harpinha na beira do rio, é um ledo engano. Nós continuamos. Apenas, né, a saída desse corpo material é um momento de transição para o espírito, que sai dessa realidade, né, aqui na Terra, na crosta da Terra, e passa para uma outra realidade dele, que é o plano espiritual. Certo? Então, a gente vai conversar. Primeira coisa que eu queria retomar com vocês é a Trindade Universal. Quem lembra o que é a Trindade Universal? A gente viu na aula de Espíritos. E o que forma essa tríade aí? Quem lembra? Nós falamos que só existem 3 elementos no universo.
Quais são? Espírito, matéria e, acima de tudo isso, e acima de tudo isso, Deus. Não é isso? Então, vamos relembrar aqui. Deus, que a gente vê lá no livro dos Espíritos, nos fala que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não é isso? Ninguém sabe o que é Deus, tanto que a pergunta o que é Deus e não é quem é Deus, né? Não se traz essa ideia de um Deus personificado, porque a personificação de Deus é nossa, é uma ideia nossa. E vocês já viram isso lá na aula de Deus. E Deus, então, cria tudo. Então, ele cria dois elementos. Um princípio inteligente do universo, que é o Espírito, né? Que após, né, os seus diversos estágios nos reinos, vai chegar a Espírito. E cria um princípio material ou fluido cósmico universal, uma matéria primordial, uma matéria que deu origem a todas as coisas que existem no universo. Como assim? São as várias modificações que ocorrem em termos de densidade que vão determinar, né, essas diversas matérias. Se nós pegarmos essa cadeira, é matéria com a densidade mais rígida, mais compacta. Se a gente pegar a nossa pele, é matéria. Se a gente tocar água, é matéria. Tudo é matéria, em densidades diferentes, em estados vibracionais diferentes. Que a gente vai explicar um pouco o que é esse estado vibracional. Então, o princípio é o fluido cósmico universal, é a matéria, gera tudo que é matéria. Então, são esses três elementos. Só para relembrar. Para a gente entender um pouco o fluido cósmico universal, e quando eu dei aula de espíritos, eu acho que não foi aqui, foi na terça-feira, eu tenho uma imagem muito... Para que eu entendesse esse fluido cósmico universal, eu me remeti ao oceano, né? Por que o oceano? Porque quando eu imaginava assim, o que é esse fluido que me envolve, que eu não vejo, eu não me afogo nele, porque imediatamente quando a gente pensa fluido, a gente pensa em água, né? Como é que é isso? Como é que eu posso viver dentro de algo e que eu não perceba isso? E aí, se a gente parar e olhar e pensar no oceano, vocês concordam comigo que existe toda uma vida no oceano, animal, vegetal, mineral, você tem tudo, né, acontecendo nessa realidade que é envolvida por um fluido que é a água. E eu fico pensando, aí a pergunta que eu faço, será que os peixinhos, os crustáceos, têm percepção que estão envolvidos por aquela água? Porque lá eles respiram da forma deles, eles se reproduzem, eles se alimentam, tudo dentro daquele fluido. Aí eu comecei a pensar, bom, então é possível que eu seja envolvida por um fluido onde os meus olhos, né, os meus equipamentos de percepção da realidade, que é o tato, que é a visão, que é a audição, né, que é sentir o gosto, não tem como perceber essa realidade. É como se esses equipamentos não estivessem aferidos, calibrados para perceber uma realidade de matéria, uma vibração alta, muito sutil. Porque na natureza vocês concordam que existem elementos que são matérias e que a gente não pode ver. Não tem? E não é porque não podemos ver que não existe. Então, a gente vai construindo esse raciocínio do fluido cósmico universal dessa forma. É uma matéria, é um fluido, no estado vibracional de matéria que meus olhos não são capazes de perceber, porque meus olhos estão preparados para a matéria mais densa. Então, ele só consegue perceber essa realidade, né? E esse raciocínio serve para o mundo espiritual, certo? Então, eu vou avançar um pouquinho. Alguma pergunta? Por enquanto, a gente está só, né, vamos construindo. Então,
Aqui, o que é um fluido? Lá na Wikipédia diz que fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria, né? Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, os sólidos. E a gente passa aqui a entender que tudo é vibração, né? Tudo é vibração, e a matéria ela se diferencia pela densidade. Então, olha o fluido cósmico universal. A matéria primordial, né? Que origina a matéria astral e a matéria etérea, e que também origina a matéria física. O que distingue uma da outra? Você pega da matéria mais sutil, que a gente fala isso, né? Quando a gente fala do nosso perispírito, a gente não diz que é uma matéria mais sutil. Então, ela sai do mais sutil ao menos sutil. Então, quanto menos denso, mais sutil será a matéria. Quanto menos sutil, mais densa será a matéria. E isso tem uma relação com a vibração das moléculas da matéria. Toda a matéria é formada, né, por moléculas. Então, vamos avançando. Todo o universo é constituído deste fluido. É a matéria primordial e sofre modificações das mais variadas. O fluido cósmico é o plasma divino, austor do Criador ou força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Isso é uma citação do livro, né? Psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. E ele fala exatamente isso. Então, esse fluido envolve tudo. Envolve nossos corpos, envolve tudo que a gente vê, envolve o nosso planeta, a nossa galáxia. Ele é permeado por esse fluido. Aí, eu trouxe Einstein e a teoria da relatividade. Tem algum físico aqui? Não tem nenhum físico? É bom. Se tivesse um físico, é bom que ajuda, né? Bom, por que eu trouxe Einstein? O que tem, Tânia, a ver Einstein e a teoria da relatividade, porque a gente está falando do mundo espiritual? Eu trouxe ele para que a gente pudesse ver o que ele fala sobre a matéria e sobre os estados da matéria. Então, eu vou relembrar aqui. Quem se lembra dessa equação? E igual a mc ao quadrado. Lá no primeiro grau, né? Física, meu Deus. O que é isso? E é a quantidade de energia. Lembram? M é a massa. Massa total. C ao quadrado é a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, ela está elevada ao quadrado. É uma velocidade absurda. Pronto. Então, o que essa equação nos diz? Que a energia, que significa que, num dado sistema, que pode ser um átomo, pode ser um ser vivo, ou uma galáxia, por exemplo, a quantidade de energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Isso aí é o enunciado da equação. Você lembra que a gente tinha aqueles enunciados, tinha que fazer, né, as equações, resolver, né? Pronto, esse é o enunciado para a gente entender o que ele diz. O que traz isso para a gente? De acordo com a teoria da relatividade, olha o que diz a teoria, a velocidade da luz é a única constante do universo. Por seus significados massa, tempo, espaço e energia, são elementos relativos, enquanto a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma, sem interferência do referencial adotado para aferi-la. Então, ela diz o seguinte, que todo o restante ali é relativo, sofre alterações, menos a velocidade da luz. Você lembra aquela regrinha que tinha, quando tinha uma constante, a gente não poderia cortar ela? Quando eu corto ela, sobra o quê da equação?
Sobra o quê da equação? Está ali, está uma cola enorme. Ele está me dizendo o que essa equação? Que a energia é igual a massa. Quer dizer, então, que massa e energia são as mesmas coisas? Einstein está dizendo que sim. E aí, o que é interessante? Massa e energia, Einstein fala que são diferentes formas da mesma coisa. O significado de ambas são semelhantes, já que a matéria pode se transformar em energia e energia em matéria. O que diferencia isso é justamente o estado em que ela se encontra, um estado de vibração de suas moléculas. Posso seguir adiante? Isso aqui é só para recordar um pouquinho, né, os tempos de escola. Aí eu trago, por que a gente vem falando e construindo isso? Falando do fluido cósmico universal, falando da sua natureza muito sutil, falando que energia e matéria são a mesma coisa em estados de vibração, para a gente poder entender isso, né? Os fluidos são estados vibracionais sutis da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou esta energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido. Então, toda a matéria é justamente uma condensação disso. Então, quanto mais densa for essa matéria, né, menos sutil ela se torna. Então, mais visível aos nossos olhos, que estamos aqui encarnados, que a gente possa ver. E aí, a gente pode distribuir assim, dividir em matéria ponderável, que é essa matéria, né, que a gente dessa matéria mais densa, né, nossa, e uma matéria imponderável, né, não existe totalmente imponderável, mas ou etérica. A matéria ponderável são os diversos estados da matéria, os líquidos, os sólidos, né, e os gasosos de uma certa forma. Se você parar para pensar que a matéria imponderável, que é aquela matéria mais sutil, com estado vibracional mais intenso, né, é a matéria do nosso perispírito, por exemplo. O espírito ele tem um perispírito a serviço dele e tem um corpo físico a serviço dele. Esse corpo físico é um corpo de uma densidade, de uma vibração, né, que se manifesta nessa realidade material que está de acordo com esse estado vibracional. Então, todo o meu corpo, todos os meus sentidos estão preparados para essa realidade. O nosso perispírito é um outro corpo a serviço do espírito, que se manifesta no plano espiritual, onde a matéria é muito sutil, que se fala quintessenciada, né? E não é possível para nós, encarnados, observar conseguir ver, ouvir, sentir, né, essa matéria do mundo espiritual, porque é uma matéria extremamente sutil, no estado de vibração tamanho que os meus órgãos de sentidos, que não estão calibrados para isso, não conseguem perceber. Então, a gente não percebe os desencarnados e não percebe as cidades astrais, justamente por conta disso. Nossos equipamentos não permitem que a gente perceba essas cidades, porque tudo que está no plano, vamos dizer assim, espiritual. Então, essa matéria imponderável, ela constrói, os espíritos se utilizam dessa matéria e constroem tudo o que está no plano espiritual. Suas cidades, suas paisagens, tudo é uma formação dessa matéria, tal qual nós aqui também temos a nossa matéria e que nós aqui nos utilizamos, construímos as nossas casas, né? Nós temos as nossas cidades, paisagens, né, construídos a partir dessa matéria. Lá também existe essa matéria.
Então, são os ditos fluidos espirituais. Deu para entender? Densidade, vibração, né? Que você não tem como pegar essa frequência, porque está diferente da sua, você não consegue perceber. Os fluidos são mais maleáveis ao pensamento do que a matéria e se prestam à realização dos mais diversos fenômenos materiais de natureza semimateriais. Porque o fluido ele é mais realmente. Se você pega uma matéria sólida, rígida, é mais difícil de você moldar ela, né? Os fluidos são mais fáceis. E no plano espiritual, nós moldamos as formas a partir do nosso pensamento. O pensamento, nosso pensamento tem força, muita força, não só no plano espiritual como aqui. É que nós ainda não sabemos como, né, utilizá-lo, nem perceber. Mas deu para entender aqui? Até aqui está tudo tranquilo? Posso seguir? Então, vamos lá. Aí eu trago a água para a gente fechar essa questão de densidade. Quando a gente estudou lá sobre a água, a gente vê que a água é um líquido no estado, né, a temperatura ambiente, ela está no estado líquido. Quando nós fornecemos energia aquecendo essa água, acontece o quê com a água? Oi? Ela vai ao estado gasoso. Mas por que ela vai ao estado gasoso? Por quê? As moléculas o quê? Como é que é? Pode ir que o raciocínio é esse. Sim. Esse não tá funcionando. Esse. Leve ali, Roberto. Para aí. Que isso, o raciocínio é esse mesmo. É por isso que eu quero que você fale. Eu acho que o microfone não está funcionando direitinho. Não está funcionando, não. Tá. Não, no momento que você aumenta a temperatura, né? Sim. Você faz, as moléculas elas se agitam. Isso. E elas mudam do estado líquido para o estado gasoso, né? Então, na verdade, muda o estado. Isso. Porque, molécula exatamente como ela falou, eu aqueço, as moléculas começam a vibrar, a se agitar. Olha, está mostrando ali, né? Ali onde está o gás. E começam a se separar. Então, essa matéria que estava no estado líquido, ela começa a meio que como se dissolvesse, né? Fosse, né, desaparecendo. Mas ainda na temperatura de 100 graus, que ela ferve, né, evapora, você consegue perceber o vapor. É matéria, a água é matéria, né? Concordam comigo? É matéria. Então, eu tenho um estado líquido e a mesma matéria eu tenho um estado gasoso. Se eu aumentar a temperatura dessa água, a temperatura industrial, que já me falaram que era 400 a 500 graus centígrados, essa água, você não vê nem o vapor. Mas se você colocasse a sua mãozinha, você ia queimar feio, porque ela está ali ainda, mas você já não vê mais. Porque as moléculas se agitaram de uma forma tal que se separaram tanto, estão numa vibração tão diferente que eu já não consigo mais perceber com meus olhos. Eu já não vejo mais, mas ela está ali. Se eu fizer o contrário, né? Se eu congelar essa água, submeter ela a baixas temperaturas, as moléculas vão se juntar e eu vou ter uma matéria sólida. Percebem que é a mesma matéria em estados diferentes? É isso que é o nosso corpo físico, é isso que é o nosso corpo espiritual, é isso que são as cidades e as construções de tudo que está no plano espiritual. Uma matéria de densidade diferente, muito sutil, num estado vibracional tal que eu não consigo ver com os meus sentidos, né, no meu corpo humano, enquanto encarnados. E existe um sentido, e qual o sentido que me permite
ver essas cidades, porque tem pessoas que vêm espíritos, né? Que vem o perispírito, que vem. Tem uma faculdade aí do homem, vocês não viram a aula ainda, mas alguém sabe qual é? Tem uma faculdade. Sim, a clarividência é o quê? A mediunidade. A mediunidade é exatamente esse órgão de sentido de tudo que está no plano espiritual, né? E a gente vai ver que dentro daqui da nossa cabecinha tem um órgão físico que capta, a partir da mediunidade, essas ondas, né? É aí que a pessoa vai ver, vai ser vidente, ou ele vai psicografar, e vocês vão ter essa aula aí de mediunidade na próxima semana, né? Então, a gente não vai se aprofundar muito. Então, dá para fechar aí, porque a partir daí fica mais fácil a gente entender tudo o que a gente vai falar aqui agora, certo? Aqui, relembrando, né, nós temos aqui corpo físico, né, é o tríplice aspecto, né, do homem encarnado. Por que é encarnado? Porque tem um corpo físico. Quando eu desencarno, eu perco esse corpo físico, fica o perispírito. Esse corpo de manifestação no plano espiritual e que está numa densidade de matéria diferente do meu corpo físico. Só relembrando, nosso corpo físico é o domicílio temporário do espírito. Ele vai se utilizar desse corpo o tempo que for necessário para o aprendizado dele. No momento em que esse corpo, esse personagem que ele criou para se manifestar aqui, não tiver mais nada a oferecer a ele, ele larga, vai embora e descarta isso como descarta uma roupa. Para ele é apenas uma vestimenta mesmo, é apenas um equipamento. Corpo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Alguém quer me perguntar? Através dele, o espírito adquire experiências e habilidades. Esse corpo aqui é que me permite aprender. Esse corpo aqui me ajuda a evoluir, a crescer. E meu perispírito ali, né? Que é um envoltório fluídico. E aí, ó, semimaterial do espírito. Dito semimaterial pela sua sutileza. Corpo intermediário que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico. Vocês lembram disso? Por quê? Porque ele é matéria. Isso permite que ele se conecte com o nosso corpo físico. E é etérea, ela é sutil o suficiente para se ligar ao espírito. Então, ele fica fazendo ali, ó, é o intermediário mesmo, captando o que vem do corpo material, sutilizando, enviando para o espírito. Captando o que vem de espírito, os comandos, a vontade, o desejo, densificando isso e mandando para o corpo físico. Oi, boa noite. Boa noite. Me veio agora, e a aura? A gente tem uma aura, então a aura se encaixa onde? A aura é a energia gerada pelos centros de força, certo? Chakras, que forma, né, essa aura. Tanto que ela tem cores, né? Porque os chakras também têm as cores, né? Tipo o campo magnético deles. Ele está gerando, tipo um campo magnético. Está gerando. A minha é pessoal. Mas é isso, não é o perispírito. A aura não é o perispírito, tá? Que às vezes as pessoas confundem, acham que é. Banco de dados do espírito com o qual mantém sua individualidade. A gente falou, né? Que tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, está lá armazenado nesse corpo, na nossa mente. Então, quando desencarnamos, o que é descartado é um cérebro material. Mas o meu aprendizado, a minha essência, aquilo que eu sou, não desaparece com o corpo físico. Fica armazenado nesse corpo aí espiritual. E o espírito, né, que é essa individualidade, inteligentes criadas por Deus, e aí eu costumo dizer que a gente tem que se conformar com isso, porque a gente não sabe o que é, como é, né? Eu digo assim, eu sempre brinco, a gente não sabe nem o que é. Na realidade, nós não sabemos quem somos, né? Essa é uma busca nossa. Eu sei que eu sou um espírito, e o que é o espírito de fato? Aonde ele habita, o que ele faz? Então, são as individualidades inteligentes. Lembrando aqui do perispírito aos chakras aí.
centro de força. Ele é formado, então, pelo fluido cósmico universal. A natureza do perispírito é material, porém muito sutil. Envoltório sutil e perene do espírito, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico, perene, porque ele vai permanecer, né, com o desencarne, ele vai estar sempre aí com o espírito. Sua natureza varia de acordo com o nível evolutivo do espírito e das condições do orbe que irá habitar. O interessante do fluido cósmico universal é que ele se adapta às condições do planeta, né? Porque se nós chegarmos aqui na Terra, nós temos condições de temperatura, de pressão, não é isso? Nós temos a nossa gravidade. Então, a matéria daqui tem que ser adaptada a essas condições. Então, o perispírito se adapta a isso. Tem a ver com a evolução? Tem. Quanto mais evoluído for o espírito, quanto mais ele depurou suas emoções no sentido de crescer, do aprendizado, de ao amor, a compreensão do outro, de viver em sociedade, quanto mais ele adquirir conhecimentos, habilidades mesmo de como fazer as coisas, né? Porque a gente está aqui aprendendo, nossas profissões nos ensinam, as pessoas com que a gente relaciona nos ensinam, e tudo isso vai fazendo com que o espírito vá evoluindo. E quanto mais evoluído, mais sutil fica essa matéria. É como se ela fosse mais pura, cada vez mais vai ficando sutil. Então, você tem perispíritos das diversas densidades no plano espiritual. Uns mais densos um pouquinho, outros menos densos. E aí vocês vão ter uma aula só de perispírito no ciclo 2, que vai mostrar muito essas propriedades dele. Aí, Adenauer, deixa eu ver uma aguinha aqui. No livro, diz que o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. E se a gente parar para pensar em termos evolutivos, o nosso corpo físico é uma projeção muito grosseira do nosso perispírito. Não é o contrário. É o perispírito que forma, e vocês vão ver isso. A gente viu em processamento da reencarnação um pouco disso, né? Que o perispírito interfere na formação do corpo físico, né? Então, me perdi. Então, o perispírito tem essa função. E aí, se você for pensar em termos evolutivos, o homem, desde o tempo primitivo até agora, tem evoluído. Né? O planeta evoluiu também. O planeta se modificou, não é o mesmo planeta primitivo. E o homem vem se desenvolvendo, adaptando o seu corpo, né? Modificando o seu corpo à medida que as condições vão se modificando. Se a gente parar e pensar no homem primitivo, o corpo dele era todo adaptado para aquelas condições. Ele vivia no tempo, praticamente, morava numa caverna, não vivia em sociedade, né? Tinha que caçar, correr, tinha que ter essas habilidades de sobrevivência diferentes de nós. Hoje a gente vai lá no supermercado e vai na área de congelado e pega, né, o nosso alimento. Eles não. Eles não tinham, eram condições diferentes. Esse corpo era adaptado a isso. E o perispírito dele era isso também. Ainda muito primitivo. Então, à medida que o perispírito vai se desenvolvendo ao longo das eras, o nosso corpo vai se transformando também, nossa mente vai se transformando também, a gente vai ficando seres mais complexos, com mais condições de aprendizado. Não é isso? Está aí. Os nossos corpos hoje são adaptados para a nossa realidade de hoje. Né? A gente não precisa mais sair correndo, fugindo de fera para sobreviver, e nem precisa sair correndo para caçar. Né? Então, e esse perispírito, o conjunto de estruturas que ele fala, é quando a gente abre os corpos e a gente vê que não somos 3, e sim 7. Lembra que a gente falou né, do aspecto centenário do homem? Que daí a gente tem espírito. Olha lá. Vamos começar daqui. O corpo físico, que é o nosso suporte material, não é isso?
Aí depois nós temos o duplo etérico. Lembra que é o duplo etérico? Aquele corpo energético nosso, que nos mantém, né, durante a nossa encarnação. Depois temos um corpo, uma estrutura emocional, o corpo emocional, né, que também é chamado de corpo astral, né, que é o controlador dos sentimentos, onde estão armazenadas as nossas emoções, nossos núcleos carregados de emoção. Um corpo com uma estrutura concreta chamada de mental inferior, controlador dos pensamentos. Mental superior, ou estrutura abstrata, que é o controlador da vontade. E um corpo búdico, uma estrutura consciencial, de consciência, né? É o banco de dados da consciência. E, finalmente, o espírito. Observe que cada corpo desse tem uma função, né? Tem uma função a serviço do espírito, como fossem bancos de dados diferentes, né? Onde o espírito acessa e onde nós acessamos também. Então, isso só para... E aí, agora eu faço uma pergunta para vocês. Para onde vamos ao desencarnar? Alguém tem ideia? Para onde você vai quando desencarnar? Vamos lá, deixa aí. Vamos lá, vou chegar o microfone. Não, só isso mesmo. Há várias moradas. Agora, para onde nós vamos? Qual delas? Há várias moradas na casa do meu pai. Coisa linda, né? É maravilhoso. Mas deve ser meio chato também, né? Vamos combinar. Deve ser muito sem emoção também, né? Não tinha nada de... pois é. Quem mais? Há quem acha que vai para um lugarzinho assim cheio de paz, laguinhos, patinhos, harpas. Há quem acha que vai para onde? Não tem nem ideia. Há quem acha que vai para Umbral, né? Tem gente que acha que vai direto para Umbral, né? Ave Maria, Nossa, é uma coisa assim, né? Então, a gente é permeado dessas ideias, né? Aí eu vou contar um segredo para vocês. Olha isso. O espírito será atraído vibracionalmente para regiões astrais com que ele se afiniza moralmente. Resumo da história. Nós vamos para aquilo que nós construímos. Construímos do ponto de vista moral, né? Construímos tudo que nós somos aqui, emanamos, emitimos de vibração através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, através de nossas atitudes, formam um padrão vibracional que vai nos conectar com as áreas afins que têm a ver. Como assim, Tânia? Nós fazemos isso aqui. Vocês concordam comigo? Nós fazemos isso aqui. Nós estamos em lugares onde nós nos afinizamos, nos sentimos bem. Somos atraídos por ele. Nós estamos com pessoas que se afinam com a gente, que têm a ver com a gente, que têm gostos similares, né? Que curtem coisas similares. Nós aqui já fazemos isso. Então, é exatamente isso que a gente vai encontrar. Então, a gente vai exatamente para o lugar que nós construímos. Tem duas coisas boas aí, né? Tem uma coisa boa, né? É saber que... Não, uma coisa boa e uma coisa que não é tão boa. Vamos ver o que não é tão boa. Você não pode mais botar a culpa em ninguém. Para onde você vai, o que acontece. Não tem como você fazer. Eu vim parar nesse lugar, que horror. Né? E a coisa boa é que está na sua mão modificar isso. Só cabe a você. Então, vamos cuidar o estado vibracional, porque essa construção, gente, não é depois que a gente desencarna, não, é aqui. É exatamente aqui. Então, começar a observar, né? Quais são os meus padrões, né? O que eu costumo, a minha forma de ser, a minha forma de agir com o outro, como eu lido com os meus problemas, né? Como eu me relaciono
quem tem, por exemplo, cargos de liderança, né, que tem empregados, às vezes, com a família, com os amigos. Quais os sentimentos que mais estão aqui dentro do meu coração? Porque tudo isso emite frequências. Sentimentos, pensamentos, são frequências. Então, a sua construção, seu mundo espiritual, você mesmo que vai construir. Né? Então, é bom já começar a fazer uma listinha, né? No final do dia, para ver, epa, para um pouquinho, isso aqui é muito constante na minha vida. Como é que eu posso modificar? Não é uma tarefinha fácil, né? Mas é isso. Na verdade, nós é que somos senhores do nosso mundo, né? E após o desencarne, continuaremos com a nossa individualidade. Ninguém vai virar nem anjo, nem demônio depois que desencarnar. Ninguém. Vamos levar exatamente o que somos com o nosso aprendizado da agora. Quando eu desencarnar, eu não vou deixar de ser imediatamente a Tânia que estava aqui, não. Eu estou levando tudo isso. Isso só vai se modificar quando eu voltar novamente, que daí eu vou assumir um outro papel, um outro personagem para ter outras experiências. Mas, quando eu saio, eu levo tudo isso. Então, se eu sou ruinzinha aqui, eu vou continuar ruinzinha lá. Eu não vou me santificar por causa disso, porque eu morri, porque eu desencarnei. Né? Teremos os mesmos conhecimentos, defeitos, qualidades que tivemos em vida. A morte não nos livra das imperfeições. Os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com seus níveis de evolução, ou seja, pelas suas escolhas. Né? Reencarnam sempre em busca de novo aprendizado. Nós estamos aqui, a gente já viu, né, a aula de reencarnação como processo educativo. Né? Então, as nossas idas e vindas têm um propósito, né? É nos ajudar a aprender, a modificar as coisas, aquilo que a gente não conseguiu ainda, né, integrar. E aí vem as frases, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí, alguém tem ideia o que são essas moradas? Na casa de meu pai há muitas moradas. O que serão essas moradas? Quem? Diga, pode falar. Ali, ó. Gente, me ajuda a dar aula. As reencarnações? Não, as reencarnações te levam a essas moradas, essas idas e vindas. Né? Mas não é. A reencarnação é o processo. Eu acho que pode ser as dimensões, dimensão espiritual. As dimensões espirituais, que mais? Espiritual, mental, emocional. Deixa eu ver. Que mais? Tem uma baita cola aí, viu, gente? Foi o que veio agora. Não, exatamente. As dimensões espirituais, os planos espirituais, são também as moradas. E o que mais, gente? Planetas e outros planetas. A gente tem um universo, o espírito tem um universo a serviço dele. Né? Tem para a gente estar aprendendo em vários planos espirituais, em vários planetas, porque vai chegar um momento que o planeta Terra não tem mais a oferecer para o espírito que eu sou. Eu não vou mais reencarnar aqui, eu vou reencarnar em outro lugar, em outro tipo de planeta. Isso vai depender também muito do meu padrão vibratório, vai depender muito da questão de evolução minha, onde eu ando. Né? O seu querer nem sempre vai, né? Depende muito de outras coisas. Né? Querer, a gente quer um monte de coisa. Também quero, mas e aí? Aí eu acho que é o que falam de tal merecimento, às vezes, né? Eu acho que o merecimento nada mais é nada menos é aquilo que você já conseguiu modificar em você. Não é que alguém está lhe dando porque você merece, é porque você transformou isso em você. Né? E se tornou merecedor. O universo é a casa do Pai. Vou ficar do seu lado aqui que ela me vê. Há diferentes mundos habitados no universo com diferentes características.
há diferentes esferas espirituais, planos evolutivos no nosso próprio planeta. Que eu já passo para você. As características dos mundos habitados variam bastante, dependendo da evolução espiritual dos indivíduos vivendo neles. Quando a gente... Pode falar. É uma pergunta que eu quero fazer a você, uma dúvida que eu tenho há muito tempo, que é sempre coisa de minha cabeça, Sim. que acho que todo mundo aqui tem, né? Sim. Cheio de questões e perguntas, interrogações em relação a de onde vimos e para onde vamos, né? Vamos ver se eu vou saber responder, né? Será que nós, o planeta Terra, vamos dizer assim, pode ser um micro do micro-organismo minúsculo? Ele fazer parte desse pequeno, a gente se acha aqui humano um ser bem maior, mas a gente pode ser uma espécie tão pequenininha que um ser bem maior? Existe essa possibilidade? Eu vou dizer o que Tânia pensa. Sim, existe. Engraçado que, conversando, né, com o Roberto, que é meu marido que está ali sentado, que dá aula também, a gente troca muita ideia. E um dia a gente estava parando, assim, divagando. Né? Você já parou para pensar que você é um universo, que você é o Criador e você é Deus para tudo que vive dentro de você? Você é formado por cada célula é uma vida, é um ser que respira, que se alimenta. Né? Então, se a gente for nessa viagem, faz sentido, né? A gente não tem como comprovar isso, mas parando para pensar, quem sabe a gente também não é um pequeno organismo dentro de algo muito maior, né? E aí vem algumas... se a gente parar para pensar... Né? Mas é uma questão minha, de pensamentos meus, que eu também não tenho como comprovar ainda, né? São apenas ideias. Mas vamos lá. Esse está... no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Tânia? Oi. Posso interromper? Só para pegar esse, como falam os alunos, esse gancho. Sim. Sim. Diante disso que você falou aí, eu também acredito que, como existe, né, a obra, o reino mineral, vegetal, animal, minal, nós, como seres, né, oriundos desse Criador, nós também passamos por essa experiência mineral, vegetal, animal, e hoje conseguimos, né, estar no estado que a gente chama de hominal. Então, por isso que a gente, né, eu também coaduno com isso, que o universo existe em nós, porque nós já experimentamos isso. Por isso a gente tem sensibilidade, né, com a natureza, com os animais. A gente percebe, muitas vezes, quando os eventos vão acontecer, por exemplo, você vai chover, a chuva já acontece interna em algumas pessoas, né, pela sensibilidade que a gente caracteriza, às vezes, por alergia. Então, eu acredito que existe, sim, até porque somos oriundos desse fluido cósmico criador. E essas experiências, né, enquanto espíritos, nós vamos tendo. E quando a forma homem surge, inclusive, tem livros que traz isso, ela já está pronta para ajudar, inclusive, o que a gente chama de obra planeta. Porque existe obra homem e obra planeta. Então, quando na forma de homem, você consegue, inclusive, ajudar esses mundos e universos que toda hora os físicos estão descobrindo, né? Novas galáxias em função dessa permanência do fluido vital. Seu nome é? Cristiane. Cristiane, isso dá uma viagem, viu? Para a gente for sentar, vai virar uma viagem, um papo muito gostoso, viu? Eu gosto dessas coisas, viu? Eu gosto de pensar que a gente é muito mais, que a gente vai muito além quando quer, né? Então, existem categorias de mundos habitados. São vários os mundos habitados, que estão várias categorias em estados evolutivos diferentes. Agora eu pergunto, é o planeta que é evoluído ou são as pessoas que são evoluídas? Quando eu digo, eu vou para um planeta de provas e expiações, eu vou para um planeta primitivo, eu vou para um planeta... sei lá. Quando a gente fala, o mundo está uma bagunça. Quem é que está uma bagunça? São as pessoas. Nós somos o mundo. Nós constituímos o mundo.
Então, o estado vibracional da população determina, né, o padrão do planeta. Quanto mais a gente já integrou, né, vamos dizer assim, as leis naturais, as ditas divinas, e a gente vai ver isso, né, que é a relação com a sociedade, que é a relação com o progresso, né, que é uma relação de tantas coisas que a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Quanto mais a gente se entende como sociedade, se olha mais para o outro, a gente vai mudando nossos padrões vibracionais e vamos nos conectando com mundos diferentes. Diga, pode falar. Tânia, é só um comentário. Eu nunca vi ninguém falar que é a favor da guerra, né? Todo mundo diz pela paz mundial. A gente ouve isso em várias nações, independente de etnias, de crenças. E aí é muito cômodo você delegar isso, né? E você se isentar, sendo que nunca vi ninguém dizer eu sou a favor da guerra mundial. Tudo. Então, se a gente for parar para pensar, está dentro de nós, e enquanto a gente não enxergar dessa forma, a gente vai estar sempre buscando, né? Porque eu estou sempre delegando para o outro e me isentando, né? É só verdade. Um comentário. Né? Acho que o pior de que você ter uma atitude é você não ter nenhuma, né? Você se isentar, né? Você ser neutro. Né? Diz que a pior coisa é você ser neutro. Tudo isso está dentro de nós. Todos nós aqui temos ódio, amamos, somos capazes de fazer grandes coisas e somos capazes de fazer as piores coisas também. Basta a gente ser testado. E a gente sempre dá um exemplo, eu dou um exemplo clássico. Você mataria? Ah, eu não mataria. Aí eu pergunto para uma mãe, se seu filho estiver em perigo, você não mata? Eu não tenho dúvida. Eu sairia em cima para defender. Eu não ia ver meu filho ser morto e dizer, eu não posso tirar aquela vida. É instintivo. Isso vai, você se joga. Porque a gente ainda está muito nesse estado. É por isso que a gente tem muito isso ainda. Porque todos nós ainda temos que nos depurar em muitas coisas. Né? Para não chegar um dia a matar, para não chegar o dia a deixar alguém abandonado. Né? A gente falta muito ainda para a gente. Mas, então, já chegamos à conclusão que os planetas são exatamente o que a sua população é, né? De como elas vibram no seu estado evolutivo. Então, nós temos os mundos mais adiantados, onde a vida é toda espiritual, já não tem interferência muito da matéria, toda espiritual. Nos mundos intermediários, que é onde nós estamos aqui, né? Que misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, de acordo com a maioria dos que habitam. Então, o planeta ainda pode estar nesse nível, uns terem mais para o lado do mal, outros mais para o lado do bem, dependendo, né, dos seus habitantes. E os mundos inferiores, que a existência é toda material. Não existe ainda essa ideia espiritual, porque ainda é muito o início de tudo, né? Do espírito ainda não está muito primitivo ainda. Então, ele é muito mais extinto. Lembra do homem primitivo? Ele não tinha... Qual a espiritualidade que tinha o homem primitivo? Nenhuma. Ele só corria, fazia o que ele tinha que fazer, se alimentava. Aí, um trovão, ele não tinha ideia de Deus, né? Mas entendia aquilo como algo perigoso, né? Depois, isso foi se desenvolvendo como se fossem deuses, né, para eles, né, adorando. Mas... É toda material, é toda muito instintiva ainda. E a gente vai ver aqui um pouquinho essas categorias, mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo. Já foi. Não é mais. Destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Seres na sua fase inicial de progresso. Não existe vida moral. Não tem essa, né? Se você pegar o homem primitivo, nem tinha nenhuma relação de sociedade, né? Não tinha, né? Não existiam agrupamentos voltados para a satisfação da vida material, porque é o que a ignorância deles permite, nesse momento evolutivo dele. A ignorância predomina sobre o conhecimento e a moral, e prevalecem os instintos e a lei do mais forte, e a existência é toda material. Né? Aí eu pergunto, a Terra tem condições de receber
espíritos em a sua primeira encarnação? Tem? Hoje não. Alguém concorda, discorda? Oi? Eu acredito que sim. Depende de algumas regiões do planeta não habitadas ainda, como os índios ainda vivem ainda meio parecido. Mas os índios não são primitivos. Eles têm uma sociedade que convive com a natureza, tem uma forma de dizer. O planeta Terra não tem mais condições de receber espíritos em primeiras encarnações. Ele não tem mais as condições necessárias para esses primeiros aprendizados. Né? Você falou do mundo desabitado, primitivo. A Terra, ela passou por seu processo evolutivo sem habitação. Todo planeta, ele passa por seu processo evolutivo. Na sua formação. O planeta. Sim. Para que ele possa realmente habitar. Porque você falou uma coisa aí que eu fiquei intrigado aqui, que é justamente isso, é o padrão vibratório dos habitantes. Sim. Certo? Mas ele, antes de ser habitado, ele passou pela sua transformação, principalmente a Terra. Na criação, sim. Ele passa por esse processo, mas no momento em que ele começa a ser habitado, o que determina a evolução daquele planeta são os seus habitantes. Para onde você vai? Ele também tem mas o seu processo evolutivo. Sim, os planetas também. Sim, porque sim. senão não existia essas coisas da natureza. Mas do que ponto de acontece. vista de espíritos encarnados, não. É isso que eu estou falando. Do ponto de vista dos espíritos que estão encarnados aqui, é o padrão vibracional dele. Porque a gente vai também alterando... Também, concordo. Mas ele também tem o seu processo evolutivo natural. Também tem. Porque mas senão não existiria esse tsunami, explosão, essas coisas todas. É o processo dela, da Terra. Claro que tem um padrão nosso também que influencia. Isso é lógico. Eu tenho consciência disso. Mas ele também tem seu processo natural, todos os planetas. Mas não é isso que vai determinar a habitação, quem vai morar lá ou não. É isso que eu estou falando. Os espíritos que estão habitando ali, certo? Eles vão estar conectados com padrões vibratórios, né? E planetas que estão recebendo ele assim, onde tem pessoas assim. Eu não estou falando do ponto de vista geológico, não é isso, não. Eu estou falando do ponto de vista assim, vibracional, né? E o planeta ele vai sofrendo transformações, sim. A gente viu as eras geológicas que a gente teve transformação, sim. E o homem estava inserido também em algum período nisso, entendeu? Certeza. Mas é isso, entendeu? Em termos de habitação que eu estou falando. Né? Então, vamos lá. Então, são os mundos primitivos. Mundos de provas e expiação, né? Que seria o planeta Terra atualmente, né? Que fala que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, é a nossa atual situação. O mal predomina sobre o bem, com isso o sofrimento predomina sobre a felicidade ainda. E é isso que a gente está tentando mudar. Exatamente isso que a gente está tentando transformar. Os espíritos têm que expiar e passar por provações com o objetivo de evolução da inteligência e das qualidades do coração. Apesar dos progressos realizados, os vícios ainda são numerosos, né? Então, a gente ainda tem uma caminhada aí pela frente para modificar, né, esse padrão vibracional aí do nosso planeta, das pessoas, né, para que a gente transforme, né, que a gente se transforme. Ou, quem sabe, a gente vá até para outros lugares, né, já. Então, aí. E essa questão da... eu venho para um planeta de provas e expiação. A gente já entendeu que a reencarnação é um processo educativo e não punitivo, né? Todo mundo já tirou isso da cabeça, né? Então, a gente vem aqui, na realidade, é uma grande escola para o espírito, né? Mundos de regeneração. Serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A gente ainda precisa mais uma etapa, mais um degrauzinho para chegar lá, né? Próximo passo evolutivo para a Terra. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livre de paixões desordenadas, né? Então, a gente já deu um passo bom aí. Orgulho, inveja e ódio não mais existem.
o bem predomina sobre o mal. Então, ainda tem alguma coisa de maldade aí, né? Mas ainda é o que predomina é o bem. A prova e não expiações. Então, a gente ainda tem umas provinhas para passar, né? Algumas coisas que a gente não aprendeu ainda, mas não são da mesma rigidez, muitas vezes, né? Com tanta dificuldade como é uma expiação. Esse aqui, né? Pronto. Conseguiu? Volto. Pronto. Mundos ditosos ou felizes. O bem supera muito a ignorância. A forma corpórea é humana, porém embelezada, aperfeiçoada e purificada. É porque a forma, né, externa está refletindo o que internamente ocorre. Então, ela se torna mais bela, mais pura. O corpo nada tem da materialidade terrena. Não está sujeito a doenças ou deterioração. Não há guerra, pestes e fome. Desenvolvimento dos corpos é rápido e a infância é quase nula, porque como ele já está num momento evolutivo muito já avançado, não tem necessidade de passar pelo processo da infância, como a gente passa. Reencarna, vem como bebê, passa todo aquele período de aprendizado, não tem necessidade mais disso. Relações amistosas, laços de amor e fraternidade é o que rege esse mundo. Maravilha, né? Eu acho que falta tanto ainda, mas tudo bem. É bom saber que existe e que um dia todo mundo vai chegar lá, né? Mundos celestes e divinos. Ainda tem mais, hein? Morada dos espíritos depurados. Reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. Não há dúvida sobre o futuro. É possível a livre transmissão de pensamento. A felicidade é completa. Alcançaram o cume da sabedoria e da bondade, né? Então, acho que só Jesus mesmo para entrar, né, para dizer que está habitando algo assim ainda. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. E a gente vai ver muito, quando eu vejo isso, eu ligo imediatamente as leis divinas, né? As leis naturais, que falam exatamente sobre isso. Sobre o amor, falam sobre a caridade, falam sobre a justiça. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? São as últimas etapas evolutivas dos espíritos aqui na Terra. Vamos lá? Aí, aqui, a gente está falando, né, das moradas. Olha as esferas aí, espirituais. O mundo espiritual comporta várias regiões. Esferas vibratórias, no dizer do espírito André Luiz, compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio e grande porte, genericamente denominadas colônias espirituais. Colônias, até porque, na época que foi escrito, né, ainda se usava esse termo colônia. E mesmo que fosse uma colônia pequena, hoje já não deve ser, né? Já deve ser cidades, assim, igual a Terra também, as cidades não foram, né, aumentando a população, se desenvolvendo, a mesma coisa no plano espiritual. Então, você tem essas esferas, as diversas vibrações. Nós temos uma baixíssima, que corresponde às regiões abissais. A gente tem abaixo da gente ainda, no nosso planeta, né, essas ondas que são de baixíssima vibração. Temos uma baixa, que é onde a gente vive, que é a crosta terrestre, a vibração baixa, né? E a gente está falando em vibração em termos de matéria aqui, viu, gente? Que a gente estava falando aqui. Aí nós temos uma segunda, que é intermediária, né? Uma vibração intermediária. Outra em ascensão, outra superior
alta e altíssima. Então, são vibrações diferentes que o espírito também vai, né, vamos dizer, ascendendo, vamos dizer, passando de uma esfera para outra, de acordo com o seu padrão de vibração. Se eu tenho um padrão de vibração, né, intermediário, eu não vou conseguir acessar as esferas de alta vibração, porque não tem como estabelecer uma sintonia com isso. Não tenho como, né? As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos. Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e países estão para o mundo físico. Se a gente pegar nosso planeta, os vários continentes, os vários países e cidades, você tem padrões de evolução diferentes. Você tem países bem mais evoluídos, países ainda bem mais, né, em questão de desenvolvimento, uns ainda muito precários. A gente tem isso, né? Continentes mais avançados, outros não. Então, isso é que ele quer dizer. As esferas e os planos funcionam dessa forma também, né? Assim como é aqui. O mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Aí elas estão ali, todas envolvidas ali, tá vendo? As esferas. Tudo bem? Posso seguir? E aí a gente tem, né, essa informação aí pelo espírito de André Luiz mesmo, que é uma outra forma de representar essas divisões, né? A primeira, a 1, né, está justamente subcrosta, que ele chama de umbral inferior. São os abismos, né, as zonas abissais que eu falei. Ali, ó, a esfera 2 é a crosta da Terra, que é umbral dos encarnados. Então, a gente está no umbral. O pessoal tem medo de ir, mas a gente já está nele, né, vivendo isso. 3, a esfera 3, umbral dos desencarnados. 4, umbral médio, onde se situam cidades astrais hospitalares. Nosso lar está nessa crosta aí, nessa esfera que ainda é uma zona umbralina. É umbral ainda. 5, aí já passa para o plano astral, onde mediano, onde estão cidades das ciências. E o 6 e o 7 é o plano do astral superior. Então, são as esferas, né, de vibrações diferentes. Mundos sutis dentro dos mundos grosseiros, esferas que se interpenetram. Permanecem invisíveis ao ser humano encarnado devido às limitações biológicas da visão física e ao pouco desenvolvimento das faculdades espirituais. Ainda nós não temos isso muito desenvolvido. Estamos no processo, tá? Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que lhe são afins. É aquilo que a gente falou, a gente vai se sintonizar com quem a gente afiniza. Boa noite. Boa noite. É uma dúvida, na verdade. Eu não sei se você chegou a comentar, porque eu acabei chegando um pouquinho atrasada. Todo mundo quem desencarna, automaticamente passa pelo umbral e, a depender do seu nível de evolução, você já segue para o plano espiritual, mas todo mundo que desencarna passa pelo umbral, todo mundo vive essa experiência? Todo mundo que passa, que desencarna, vai para o plano espiritual. Certo? Se você olhar aí, as esferas espirituais têm quantas zonas umbralinas ainda? A questão é aonde sua mente vai lhe colocar, aonde a construção sua vai lhe colocar lá. Certo? Então, dentro dessas zonas umbralinas, você tem várias situações. Vamos dizer assim, você tem várias tribos que você vai se associar de acordo com o seu padrão das suas escolhas, que já começam aqui. Eu acho que você não estava quando a gente estava falando isso.
Exatamente isso, que é uma construção nossa. O mundo espiritual que eu vou encontrar é exatamente aquilo que eu estou construindo agora. É isso que vai me atrair, né, para esses locais. Então, esse estigma de que umbral é um lugar ruim, como se fosse o purgatório dos espíritas, não faz sentido. Porque eu vi naquele filme Nosso Lar, a gente via aquele lugar pesado, Que André Luiz estava. Não necessariamente. Como ali traz que o umbral já existe aqui, nos encarnados, então... A gente aqui é uma zona umbralina. Né? Entendi. Essas experiências que a gente está vendo, tanta coisa que a gente vê aqui, é uma zona umbralina mesmo. As zonas umbralinas são zonas transitórias de transição do espírito. Onde ele vai, né? Ele vai, encarna, tem as experiências, desencarna, ainda não está bem lá e tem a oportunidade, muitas vezes, até de ser cuidado também. Tem a oportunidade de aprender, volta de novo, entendeu? E o umbral é uma construção mental. Esse lugar ele existe sim, a partir da construção de mente de pessoas que têm a mesma sintonia. Então, eles mantêm aquilo, né, no pensamento. André Luiz, ele estava no umbral, né, naquela situação dele, no umbral da mente dele. Enquanto ele estava com a baixa vibração, os espíritos não conseguiam acessar ele, não conseguiam ir até ele. No momento em que ele começou a modificar algo dentro dele, que ele mudou um pouco a vibração, chegou um momento, né, que iam tentando já, resgatar ele dali, tirar ele daquela situação. Aí vem um pensamento de novo, o que aconteceu? Pá, ele voltou. Né? Porque enquanto ele não vibrar, não mudar isso, ele não vai sair daquilo ali. Quantas pessoas, a gente chama isso nas mediúnicas de cristalizações, né? Quando a pessoa desencarna, cristalizada, ainda preso muito à matéria, é muito comum você ver isso, elas ficarem ali, né, naquele sofrimento. Né? Então, às vezes, eles vêm na reunião mediúnica e o que a gente busca falar com eles não é resolver a vida deles, que a gente não vai resolver a vida de ninguém. Né? Mas, às vezes, conversar com eles de uma forma de tocar um pouco ele, a nível dele mudar a vibração dele para que a espiritualidade consiga chegar até eles. Porque, às vezes, eles não conseguem. Tem espíritos que não conseguem nem perceber que já desencarnaram, que vivem ali. Quem viu aquele filme, o Sexto Sentido, né? Que tinha o menininho, é exatamente aquilo ali. Ele vivia dentro da casa dele, como se estivesse morando ali, o menininho falava com ele, só falava com o menino, porque o menino era médium e podia falar com ele, via ele e falava com ele. Né? É bem isso, tem espíritos que acontecem isso. Estão lá no plano espiritual, mas não conseguiram mudar ainda a vibração de forma a perceber essa nova realidade. Diga. Se a gente fizer uma conjectura de que aqui na Fundação existe a equipe que trabalha e que vocês estudam, acreditam, praticam, vibram numa mesma dimensão, numa mesma coerência, certo? Então, nessa mesma instituição, tem outras pessoas da equipe que nem tanto oscilam, no cotidiano não conseguem praticar o que estudam, consegue se contaminar com outras situações, começam a julgar, perde o equilíbrio. Então, se houvesse o desencarne coletivo, essa equipe que vibra numa dimensão mais superior, mais equilibrada, mais coerente com os estudos, com a doutrina espírita, iriam para uma mesma dimensão? Talvez até fossem no mesmo plano, mas em locais diferentes. Entendeu? Não significa que ela vá ascender para um plano maior, não é isso. Mas ela vai estar conectada com quem está exatamente aqui, encarnado, tem isso. Você exemplificou bem. Aqui dentro do centro, tem pessoas que a gente se afiniza mais do que outros. Né? Se afiniza mais, porque tem mais a ver com a gente. Tem pessoas que já estão assim num nível de entendimento, nossa, tem pessoas aqui que eu fico olhando assim, nossa,
quero chegar lá. Quando eu crescer, eu quero ser assim, né? Mas tem pessoas que chegaram aqui que ainda estão na busca, que tem muita dificuldade ainda, que tem questões ainda muito para resolver. Tem de tudo. Tem de tudo. E aí, no desencarne, cada um vai se conectar, né, exatamente na realidade que ele está vibrando. Né? É bem isso que você falou mesmo. Aí, aqui, Emanuel Swedenborg foi um médium, acho que é século, não lembro se é século XVII ou século XVIII, acho que é século XVIII, é do século XVIII, acho. Ele era um médium incrível, né? Ele já falava, para vocês terem uma ideia, muito antes aí de Kardec. Ele é finalzinho do século XVIII, eu acho. Antes de Kardec, ele já falava em esferas espirituais. Ele já falava em espíritos, em pessoas que não eram nem anjos nem demônios, mas sim pessoas em estados, né, de evolutivos diferentes. Ele já falava no perispírito, num corpo espiritual, não com esse nome, mas já falava. Ele era vidente, clarividente, ele tinha uma série de mediunidades, e ele via espíritos, e falava muito com espíritos. Né? E ele disse o seguinte: o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, aqui é uma conquista também, né? A gente está construindo isso aqui, né? Agora. Aí, falando um pouquinho das cidades espirituais, como elas são construídas, né? Aquilo que a gente estava falando antes, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem suas moradas e se organizam de acordo com a sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Eu acho que, tal qual aqui, nós construímos, né, tudo que nós conhecemos, né, a cadeira, a casa, né, as cidades, né, a gente se utiliza da nossa matéria e dos equipamentos que a gente tem. Né? A gente não consegue ainda manipular a matéria densa com o pensamento. Então, a gente precisa dos nossos instrumentos, de mãos, né? A gente constrói. Mas a gente pensa, materializa primeiro aquilo na mente e vai construir. Não é assim? Quando você pensa numa casa, você mentaliza essa casa, você vê essa casa. Na sua mente, ela já está construída. Você só não consegue, com a mente, materializar ela. E você vai usar os instrumentos que você tem. No plano espiritual, ele se utiliza dessa matéria e manipula ela com a mente. Então, isso também depende muito do estado evolutivo do espírito. Nem todo espírito consegue. Mas, a priori, quem já aprendeu, já tem um certo nível de conhecimento, ele pensou e materializou. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com o que a gente pensa, principalmente lá, né? Porque materializa com a velocidade da luz. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluido. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. Então, essas cidades astrais são mantidas pelas emanações mentais, pela construção mental das pessoas que ali habitam, que têm uma mesma forma, né? Que têm um mesmo padrão de vibração. As cidades astrais proliferam ao redor da Terra numa multiplicidade muito grande de grupos de espíritos afins. Então, aqui na Terra, né, nós temos várias cidades espirituais em diversas localidades, aqui no Brasil e fora, né, em outros países também. Os espíritos se organizam de acordo com suas necessidades, trabalham, se alimentam,
têm momentos de lazer e aprendizado e exercem várias ocupações de acordo com seu conhecimento. Isso é muito interessante, vocês vão no ciclo 5, quando vocês chegarem lá, a gente tem mediúnicas a cada 5 aulas que falam sobre os mundos espirituais de uma forma muito direta. Então, os médiuns, né, dão as comunicações de espíritos que vêm para falar da vida no plano espiritual, como eles vivem. Aí a gente faz várias perguntas. Se eles trabalham, se eles são remunerados pelo trabalho, se eles namoram, se eles comem, como é que é a paisagem, como é que... É muito legal, porque daí a gente vai ter uma visão, né, de alguém desencarnado que vem falar sobre isso, né? E foi muito interessante, que me chamou a atenção na época, quando eu fiz o ciclo, é que a gente dividia a sala em grupos, então tinham 5 médiuns trabalhando, e os outros colegas, né, em torno para fazer as perguntas, né? O grupo era assim. E tinha cidades, quando a gente falava assim, você se alimenta, enquanto tinha espírito se alimentando de prana, do fluido cósmico universal, tinha espírito que estava comendo pizza. Aí a gente fica sem entender, né? Porque na mente dele ainda ele está tão preso ao material que ele tem a necessidade, ele sente fome e quer comer como. Então ele materializa aquilo na realidade. Pizza, então tinha de tudo. Como assim o que eu como? Eu como pizza, eu como tudo. Então são esses que estão bem próximos da nossa crosta ainda, muito ligados à matéria. Então tinha de tudo. Tinha espírito que se alimentava de cereal, né, que não comia carne, né? E, vocês se lembram, no nosso lar era uma sopinha rala, né, parecendo uma água, né, que o pessoal comia ali, porque são necessidades, né, do espírito ainda, né, principalmente quando ele está ainda nessa parte de ainda reencarnar e voltar. Tem espíritos que ficam, sim, conectados em pessoas que gostam de beber, para que ele absorva essa energia do álcool. Tem. São os espíritos que ficaram aí, que não conseguiram ainda se libertar mesmo, de perceber essa realidade nova deles, né? Eles ficam presos, né, naquela sintonia, naquela... Então, quando a gente está bebendo, principalmente excessivamente num bar, a gente está com muitas companhias, né? Muitas companhias. Depois tem outra pessoa ali. Eu estava pensando aqui, então, se a pessoa encarnada, ela, por exemplo, come uma vez no dia, ou não come, isso significa que o espírito, então, não precisa de nada, né? Ele é só... Não sei. É só tá lá que já está alimentado. Segundo algo assim? o meu médico que cuida da gente, o ser humano poderia comer uma vez só no dia, igual aos outros animais. A gente é que fez esse ritual. Mas, fisiologicamente, a gente poderia ficar sem comer quase todo dia, comer uma vez no dia. Por isso que eu estou me questionando, porque se a gente Pode fizer ser. isso... Se quer ele dizer, não tem quando... tanta necessidade, menos necessidade ele vai estar lá. Né? Tem lógica. O mundo dos invisíveis é como o nosso. Né? Isso é bom a gente sempre lembrar. Não muda muito. Né? Em lugar de ser material, material e grosseiro, é fluídico, etéreo. O mundo dos espíritos não é um reflexo do nosso. É o nosso, que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. Pode falar. Quando você fala que o espírito, um plano astral, come pizza, que gosta de comer pizza, ele come pizza no plano astral ou ele encarna numa pessoa encarnada para comer pizza? Não, é lá mesmo. É lá mesmo. Porque, assim, vamos parar para pensar que lá no plano astral, o perispírito, para os espíritos, é como o nosso corpo. O perispírito tem todos os órgãos que a gente tem, igualzinho. Tudo, tudo, tudo. Né? Não sei se tem pizzaria. Pode ser que ele construa uma pizzaria lá também, né? É estranho pensar assim, porque a gente tem aquela ideia do plano espiritual, aquela coisa, né? Super divinizada, super, né? Tânia, não sei se vou falar besteira, mas assim, eu fiz uma analogia assim,
Quer dizer que quem é mais apegado à matéria, quem consome mais, quem come mais, pelo que eu estou vendo aqui, que a gente está discutindo, seria menos evoluído? Quer dizer que uma pessoa que tem uma vida mais simples, que se basta com menos consumo, que se alimenta, até quem come muito e quem come pouco, a gente pode pensar dessa forma? Eu acho que não pensaria dessa forma, não. Primeiro porque evolução é uma coisa que a gente vai discutir muito aí ao longo da ULI. O que é ser mais evoluído? Já começa por aí. Eu posso ter uma pessoa extremamente evoluída tecnologicamente, né? Desenvolver muitas coisas, do ponto de vista ético e moral, não vale nada. Posso ter uma pessoa extremamente humilde, que não sabe nem ler e escrever, morando num casebre, e é capaz de fazer coisas incríveis, com uma ética e uma moral. Quem é mais desenvolvido, quem é menos desenvolvido? São diferentes, não tem como a gente avaliar isso. É por isso que, quando a gente fala da escala espírita, a gente tem que ter uma ressalva sobre isso, aquela escala dos espíritos, né? As classes, né? Não existe uma classe absoluta. Todo mundo aqui tem níveis evolutivos diferentes em determinadas coisas. Um vai ter mais conhecimento do que outro em alguma área, outro na outra, né? Mas não tem ninguém aqui 100%. Então, essa questão da evolução... Agora, sim, quanto mais você for ligado à matéria, mais difícil vai ser para você, exatamente, tipo, meio que transcender mesmo, sair, né, disso. Você fica mais fixo. Então, tem pessoas que são ligadas no dinheiro, desencarnam e ficam aqui, às vezes vendo a família vender os bens, né, os herdeiros, assim, morrem os patriarcas, matriarcas, e aí começam a vender, e o espírito está lá desesperado, porque estão vendendo tudo que ele construiu na vida. Tem pessoas que desencarnam com apego à pessoa, à esposa, o marido, a namorada, e ficar ali. É por isso que os processos obsessivos acontecem, por essa questão da pessoa estar ali e não conseguir sair. Gente que desencarnou, pessoas, né, com alcoolismo, né, que ficam realmente nos bares, né, presos ali, esperando que as pessoas que chegam, que gostam de beber, estejam ali. Ele está absorvendo aquela energia naquele momento. Então, quanto mais apegado, mais difícil. Diga, pode falar. Você falou uma coisa aí, uma coisinha básica aí, importante. Eu estava aqui refletindo quando ele perguntou que, na verdade, não importa o objeto que se refere à ação, se é a comida, se é a bebida, mas a emoção, o sentimento que você tem para com isso. Então, o apego que você tem com a relação das coisas que você estabelece, como você falou aí, é que vai gerar, né, maior ou menor dificuldade de você se relacionar com isso. Então, assim, sim, às vezes a emoção do apego faz você se apegar ao alimento, por exemplo, né? Eu mesmo pode dizer, o guloso é aquele que ele está, através dessa expressão da relação com o alimento, estabeleceu, né, uma afinidade com aquilo, né? Então, o que está por trás são essas emoções, sentimentos que a gente vai sempre construindo, né? E que a gente tem que só refletir. Será que agora eu devo comer ou não, né? Para a gente poder ir se libertando. Não, você pode comer, mas tudo tem que ter um equilíbrio, né? Inclusive, precisa comer, né? Isso. Faz parte de nós. O espírito, a pergunta, e será que quando a gente desencarna, a gente continua progredindo? Ou eu só progrido quando eu volto para aqui? Hein? Continua progredindo. Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e seu desejo. É igual aqui, né? A gente cresce, evolui, constrói as coisas quando a gente quer, tem vontade, vai lá e faz, né? Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. É como se eu estivesse lá, aprendendo, planejando, fazendo o meu projeto que eu vou colocar em prática aqui. Fiz o que eu tinha que fazer aqui, volto lá, dou continuidade aos meus projetos, né? Lá, né? Dou continuidade a isso. E aqui são alguns exemplos, né, de cidades. Aqui é um mapa do Brasil, e eu vou apresentar. Isso são todas cidades espirituais que estão acima aí no Brasil, né? Colônia espiritual são os nomes, né, que dão. Cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios.
são os locais onde vivem os espíritos após a morte. E existem vários tipos de cidade. E é aí que a gente vê que esses vários tipos de cidade têm funções diferentes. E as pessoas vão se conectando e vão indo também por interesse, né, para onde tem a ver com o seu aprendizado, que ela pode fazer alguma coisa de... Né? Então, tem cidades de pesquisa científica. Tem cidades de pesquisa do autoconhecimento, estudos e desenvolvimento de artes, correcionais, ó. Queria ver uma cadeia espiritual, né? Como é que será, né, a prisão? Socorristas. E aqui, por exemplo, estou colocando ali, Colônia do Abacateiro, né? Que fica ali no Mato Grosso. Estudo da vida, autoconhecimento, retrospectiva e reprogramação de reencarnação, inclusive aí, nessa cidade. Essa é a atividade dela. Lá em cima, a Colônia, Raios do Amanhecer, é o mundo espiritual das crianças. É um grande parque de infantil. E a gente vai ver ali depois o que acontece com as crianças no desencarne. As crianças não ficam como os adultos, vagando em zona umbralina. Não, elas são recolhidas e levadas para essas cidades. Né? Colônia do Rouxinol. Longos períodos de enfermidade e morte súbita com muita perda de sangue. Então, as pessoas são cidades socorristas. Né? Esses espíritos vão para lá. Colônia Sol do Amanhecer, preparação de espíritos para o reencarne. Colônia Gramado, ó, em cima, lá do Rio Grande do Sul, minha terrinha. Técnicas de estudo com a coluna vertebral, coordenação motora, pernas e pés. É interessante que está muito ligado a ortopedistas, médicos que desdobram, às vezes, e vão em busca desse conhecimento aí também no plano astral. Colônia Bom Retiro, reequilíbrio do espírito. Opa. Então, é só algumas. Tem um livro que fala só sobre isso. Ela é todo ilustradinho, assim, muito bonito. Eu não estou lembrado do nome agora. É só para mostrar as várias cidades e as várias atividades desenvolvidas. Então, a gente desencarna, a gente tem... Não é só no umbral, na lama que a gente vai ficar, gente. A gente também tem atividades para fazer. Né? A gente vai ser cuidado, se for preciso. A gente vai estar ali trabalhando, ajudando, dependendo nas condições que você desencarne, que já tenha condições de fazer isso. Então, são várias as atividades. Deixa eu ver o tempo aqui. Trabalho. Bom, existem escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento e ensino. Existe tudo isso e pessoas trabalhando nisso. Tá? Nem aqui. Tarefas de auxílio ao próximo, socorro e cura. Né? São as atividades aí que a gente... Uma das atividades, né? Algumas, né? A alimentação, aí já tem aquilo, né? Se dá através de fluidos sutilizados que vitalizam os corpos espirituais. Né? Dependendo da área que eu me encontro, né? Senão eu estou querendo mais uma pizza ainda. Lazer, música, palestras, leituras, encontro com espíritos, afins, em temas e tarefas. Então, existe também a área de... A gente se diverte também, né? Tem lazer. Oi? Só esse? Pelo menos foi o que me disseram. Aí depende para onde você vai, viu? Aí depende do que você vai querer. A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com outro corpo físico. Estudam, então, os espíritos estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Ok? Não ficam só tocando arpinha, né, na beira do lago, vendo patinho. Tá? Crianças no plano espiritual são todas recolhidas em instituições apropriadas, preparadas para o acolhimento e amparo desses espíritos. Precisa de um cuidado maior. Né? Não se encontram espíritos de criança em regiões umbralinas. Né? E essas cidades, eles meio que constroem dessa forma, né? Como escolas,
como parques e instituições diversas, até esse espírito ir retomando novamente a sua forma adulta, porque não permanece o tempo inteiro, né, adulta, como criança. E aqui é uma curiosidade: os animais no plano astral. Se tudo é criação divina, né, o Criador não deixaria os animais desamparados, né? Os animais, após a morte, ficam sob cuidados de espíritos especializados. Olha que interessante. Existem cidades espirituais específicas, né, para receber os animais. Cuidam, essas pessoas especializadas, elas cuidam deles, classificam eles por espécie e preparam para o retorno, o que é muito rápido. Porque eles não precisam ficar como nós, né, na erraticidade, porque eles não têm muita consciência. Eles reencarnam rapidamente. E, em seguida, podem reencarnar ou serem destacados para algumas tarefas. E tem literaturas que falam de cães que ajudam os espíritos, né, socorristas, que vão fazer os resgates, né, nessas zonas, né, umbralinas. Depois tem... Você falou desse mundo infantil, das crianças. Seria um transitório, porque o espírito ele não é uma criança, né? Ele vai ficar ali para ele... preparando para ele voltar à sua continuação evolutiva. Sim. Na verdade, tudo isso é zona transitória para o espírito. O da criança, normalmente, eles levam para essas regiões, porque depois o espírito, né, ele não vai ficar na forma, mesmo no plano astral, ele retoma a forma adulta, certo? Ele retoma a forma adulta, mas, enquanto isso, ele está lá, sendo cuidado, tratado pelas pessoas. Como se fosse... Quando mostram nos filmes, nos livros, aqueles hospitais Não, eles não dão a tonalidade de tom de hospitais, não. É como se fossem... Vivendo normal, vivendo como com se estivesse escola, aqui. parque de diversão. Exatamente. Entendi. Né? Tá certo. Obrigado. E é bem legal essa... Eu já ouvi comentário, mas eu queria saber a opinião daqui da instituição. O fato de, atualmente, terem aumentado a quantidade de famílias que adotam, que compram animais, às vezes até substituindo filhos, né? Então, você vê muitas pessoas com animais nas praças do que babá com criança pequena. Então, existe um motivo de que, no momento nosso aqui, dessa reforma nossa, foi necessário que Deus mandasse a presença de vários animais para ajudar as pessoas, as famílias, a qualidade do planeta. Tem algum motivo específico? Existe algum estudo que fale o porquê que, atualmente, a gente tem muito mais animais do que há 10, 20 anos atrás? Existe alguma coisa ou não? Estudo eu não sei te dizer, mas eu vou te dizer assim, Chico Xavier falava que nós, né, estamos para os animais como os anjos estão para nós, né? E que nós somos responsáveis pelo desenvolvimento deles. Nós temos a responsabilidade sobre isso, né? E ele sempre dizia que é uma pessoa que não ama um animal, que maltrata um animal, que desfaz um animal, uma pessoa que ainda não aprendeu a amar. Então, o que eu penso, né, que tanto os animais agora, né, esse carinho pelos animais já é um reflexo desse momento evolutivo nosso, sabe? Ainda é pouco, ainda faz muito, mas já aumentou muito, já melhorou muito, né? Eu sou suspeita, porque eu amo animal. Eu amo o animal. Eu acho que o animal tem uma energia, ele traz uma paz, ele é impressionante. Você olha assim, é difícil dizer que ali não é um espírito, ele não tem, né? Tem uns que só faltam falar, né? Falam com os olhinhos, falam com as atitudes, não conseguem falar, mas é incrível, que você não tem como não acreditar, né? Mas a gente sabe que é um princípio espiritual, né? É isso que a gente, né? Mas é isso. Eu penso que é isso. Talvez muito isso. E tem uma coisa também. Houve um momento em que as pessoas acabaram ficando muito solitárias mesmo, né? Meio que se desfez muito, né? As pessoas se separaram um pouco. E os animais são companhias incríveis, né? Para pessoas idosas faz bem para caramba, para pessoas doentes. Tem tratamentos e terapias, gente, que comprovadas com animais. Cavalo, cão, né?
E aqui fica, né, essa citaçãozinha aqui, tem um vídeo rapidinho que eu quero passar para a gente, que a vida espiritual é a vida verdadeira, o mundo espiritual é a morada principal e o local no qual os espíritos desempenham suas mais importantes missões e ocupações. Nós estamos aqui realmente de passagem a cada, né, nosso aprendizado, a gente retorna para lá, faz novos planos, volta para cá de novo e vai indo, até a gente conseguir aprender aquilo que não conseguiu integrar ainda, né? Então, é uma oportunidade maravilhosa, né, da gente estar sempre revendo, né? Revendo e refazendo alguma coisa. Diga. Pode ser uma bobagem, mas me veio o pensamento agora. Então, nós copiamos aqui o que nós temos em vida espiritual? De forma bem grosseira. Sim, de forma bem grosseira. Nós somos uma criação, na verdade, tudo que nosso corpo, tudo que está aqui, é uma experiência já vivida. É um rebatimento. É um rebatimento aqui de lá muito grosseiro, porque Sim, a gente não grosseiro. consegue construir naquela perfeição, Sim. né? Até pelo tipo de matéria. Sim. Mas, assim, muitos avanços, né, na ciência, na tecnologia, na medicina, nas artes, isso já vem de planos de espíritos que trabalham lá, que estudam lá, né? E trazem esse seu conhecimento. Então, é o que a gente chama os grandes avatares que o pessoal faz, cada um na sua área, trazendo crescimento, né? Trazendo evolução, ajudando. Né? A gente teve uma revolução muito grande, se você parar para pensar, de tecnologia. Steve Jobs popularizou, né? E colocou na palma da mão da gente computadores. Né? Então, ele foi responsável, independente da pessoa que ele foi, ele trouxe isso para a humanidade. Né? Então, muitos desses espíritos vêm para isso. Nikola Tesla foi outro. Grande, abafado pela história. Se fosse por Nikola Tesla, nossa energia nas nossas casas seria gratuita. Via wireless. Imagine o pensamento desse homem na época que ele é do século XIX, né? Século XIX. A vida social nas cidades espirituais é dinâmica, o objetivo é o preparo do espírito para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com um outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Essas são as referências utilizadas para fazer a aula, ok? Eu gostaria de agradecer vocês pela participação, adorei as perguntas, vocês se colocarem.